Crise, falta de dinheiro, dívidas. Hoje em dia, quem é que não tem pelo menos um desses problemas? Mas a ordem é não se desesperar. Aqui no estúdio está com a gente a jornalista Flávia Dalgisa, que lança no próximo dia 16 o livro O Devedor, onde ela explica passo a passo os segredos para ir pagando as dívidas e saindo do sufoco. O livro é esse aqui, que já está na minha mão, ainda não está nas livrarias, até porque a gente falou aí, a Dalgisa vai ser lançado no dia 16 de abril. Mas esse livro nasceu de uma experiência vivida pela própria Flávia. Ela foi uma endividada e teve que se virar e teve que passar um sufoco enorme aí para sair dessa crise. E eu queria começar por isso. Que problemas você passou e que te levaram, então, a escrever esse livro? Eu fiquei morando fora do Brasil 5 anos, quando eu saí da televisão, e montei uma empresa quando voltei, aquele sonho de toda jornalista de televisão. Monta uma produtora, faz um programa independente, todo jornalista tem um pouco esse sonho. Quando a gente cansa do chefe, né? Exatamente, para não dar satisfação para chefe. E eu montei uma produtora com um programa no interior. E o interior ainda não estava preparado. Eu montei um programa com estrutura global, né? E com o tempo fui me endividando. Quando eu percebi, eu estava totalmente endividada e tive que enfrentar essa situação. Endividada com o quê? Com banco, com agiota, com tudo. Tudo. Eu posso imaginar. Devia ter para família, irmão. Como é que começou? Você começou pedindo para quem? Olha, você primeiro não tem consciência que você está endividado, então você começa a entrar no cheque especial, você usa um pouco mais o cartão de crédito, você acha que aquela dívida você consegue pagar no próximo mês, então você vai fazendo um montante. E o devedor, ele não tem má fé. Ele acha que ele vai conseguir pagar as dívidas. Ele deu um passo porque ele acredita na evolução e que ele vai pagar aquilo que ele está devendo. Então, quando ele percebe, ele já não consegue mais. Ele deve para o banco, para o cheque especial. Você vem de uma situação boa. O gerente do banco, ele cria mais condições. Então, ele vem com condições. Você tem o cheque especial? Então, vamos fazer um empréstimo para cobrir. E aí começa um engano ao devedor e ele entra no agiota. No meu caso, eu entrei até no agiota. Que agora a gente viu aí que vai ser crime, né? Uma lei que ainda não está valendo, mas já foi aprovada e muito acertadamente, aliás, porque a gente sabe que não é só o seu caso, são milhares de pessoas nesse país, a gente pode falar tranquilamente, que estão com a corda no pescoço por causa de agiota. Mas as pessoas não falam com tanta tranquilidade. Todo mundo tem vergonha um pouco de falar ainda que é devedor. Isso aconteceu comigo há 4 anos, eu estou me recuperando ainda. Não é que eu não tenha dívidas, ainda tem algumas, né, que vou pagar vendendo livro, mas as pessoas têm vergonha, principalmente na família. Ninguém na família é devedor. Então o devedor vira um pouco um leproso na família, no meio, ele fica sozinho, ele fica abandonado. E aí que vem a depressão, e Exatamente. Aí que vem aquele sentimento de eu sou o último do mundo. Se matam mesmo, você precisa ter uma estrutura muito grande para não acontecer com você. E eu estava numa audiência com o meu advogado, quer dizer, eu me endividei, mas tinha um advogado, 2 metros de altura, olha, se você está ali defendida, você tem uma estrutura que te defende. E eu vi nos corredores do tribunal, vi uma velhinha assim com um lencinho na cabeça, ela chorava tanto sentada na frente daqueles urubus, né, ali, eles são todos de preto, te assustam. Eu falei, mas existe o Código de Defesa do Consumidor, por que não tem o Código de Defesa do Devedor? Né? Quem deve precisa ser ajudado a sair da crise para não afundar de vez. E daí surgiu a ideia de escrever o livro, que é esse aqui, do Devedor. O livro é interessante porque você trata de vários assuntos, todos eles obviamente ligados a essa questão de dívida. Mas ensina, por exemplo, o que você deve preservar, que tipo de coisa você jamais deve cortar para pagar uma dívida, que dívidas você deve privilegiar, por exemplo, a quem você deve pagar primeiro, né? Isso é uma coisa interessante, porque tem questão de juros, o juro em um cartão de crédito é menor ou maior do que no cheque especial, então você deve pagar primeiro o que tem juro maior. Eu acho que é por aí. Queria que você explicasse um pouco essa coisa, então, do que pagar primeiro. Primeiro, quando o devedor, ele toma consciência de que ele é devedor, ele tem que parar e colocar tudo no papel. Que é uma coisa que ninguém faz, é pura matemática. Para quem que eu devo? Se você está endividado, é matemático, é somar 1 mais 1, 2. Então põe no papel para quem eu devo, quanto eu devo, tudo, mas é o pessoal, é o do mês, marca. Daí no livro até mostra, vem o pânico 2, porque daí ele percebe um montante e é o desespero. Ele fica paralisado mesmo. Daí você tem 3 opções, ou você foge, ou você morre, ou você foge, ou você vence. Aí eu optei por vencer e aconselho a todos que têm esses problemas que lutem para vencer. Aí quando você está nessa situação, você tem todas as dívidas. E a primeira coisa que o devedor tem que fazer, ele tem que sobreviver nessa selva que está aí. A selva é a mesma. Ele tem que comer, ele tem que dormir, ele tem que manter o respeito interno
no núcleo familiar, então ele tem que guardar algum dinheiro e deixar de pagar outras dívidas. E quando ele entra nesse pânico, que é o pânico, estou devendo, sou um devedor, ele não dorme, ele passa mal, ele quer morrer. Eu quis morrer, assim, pensei, melhor morrer. Mas aí você começa no outro dia, que sempre tem um outro dia, o sol sempre volta, né? Brilhar. Ele brilha e tal. Nesse outro dia, quando você for, você tem que parar. Parar para não agir errado. Então você vai ver um filme, vai ler um livro e espera o credor te ligar. Aí é a negociação da dívida. Quando ele liga, ele já tenta te ajudar. Como você pode pagar? Eu posso pagar em 5 vezes se eu começar a te pagar daqui 15 dias, pode ser? A gente não pode deixar de lembrar que o interesse do credor é muito grande de que você pague essa dívida. Quer dizer, ele também tem a intenção de negociar, porque ele quer, se não todo aquele montante, alguma coisa pelo menos ele quer para ele. Então ele vai tentar negociar e a gente tem que estar pensando nisso na hora de fazer essa negociação, né? E tenta a negociação, quer dizer, o credor não é nenhum carrasco, pelo menos nem todos, é o que eu coloco no livro. E se você negocia, muito bem. Se ele não negociou, ele é um carrasco. Então você tem que brigar na justiça. Daí ele tem que ter um outro tratamento, que não aconteceu comigo. Eu, quando entrei em pânico, paguei tudo que me pediram. Porque, além de tudo, eu tinha uma fachada, eu tinha um programa na televisão, no interior, então você tem um nome. Aí você fica fingindo que não tem a dívida e resolvendo. Então, eu acabei pagando todas as coisas erradas. Paguei agiota, paguei banco, tenho um banco ainda, mas paguei o que eu não precisava pagar. Então é muito importante ele parar e priorizar. Por exemplo, ele tem um licenciamento do carro e um empréstimo do banco. Ele paga o licenciamento do carro porque o carro vai levá-lo a trabalhar e ele pode arrumar dinheiro para pagar o juro desse banco. Se ele tem um cheque especial e um cartão de crédito, certamente o gerente simpático vai querer que ele faça um empréstimo. Eu tenho a solução para você, não faça, porque eu fiz e estava errado. Por quê? Porque no cheque especial, no cartão, não pode cobrar juros sobre juro. Então eles fazem você fazer um empréstimo para você fazer uma confissão da dívida. Daí você não pode brigar na justiça e o banco tá com a faca e o queijo na mão. Então tem que priorizar e procurar a ajuda de um profissional. As pessoas têm medo. O advogado também está duro, ele também está devendo, ele também está precisando trabalhar. Faça uma proposta para um advogado, procure, se oriente, porque você não tem esse conhecimento para poder se livrar sozinho. E pra gente, você vai continuar aqui comigo no jornal, mas antes da gente interromper a nossa conversa aqui um minutinho, eu queria saber o seguinte, o que a gente deve priorizar? Quer dizer, o que priorizar não, o que é necessário preservar a qualquer custo? Apesar de estar endividado, o que você precisa preservar? Você precisa preservar a sua casa, né? A educação de seus filhos, mesmo que você tenha que tirar de uma escola particular, você batalhar pela pública e passar a ser uma pessoa ativa dentro da escola para evitar uma série de coisas que nós vimos aqui hoje. Você tem que priorizar a tua autoestima, quer dizer, você não tem um capítulo que ele está todo cabelo no chão, você não pode se largar, e você tem que comer bem, dormir bem e ter um núcleo seu familiar que lhe dê forças para você lutar no dia seguinte. Maravilha. Eu volto daqui a pouquinho a conversar com a Flávia sobre a questão das dívidas, do endividamento, que é um problemão, sem dúvida, para milhares de pessoas no nosso país. E depois do intervalo, uma luz no fim do túnel. Apesar dessa crise toda que está assolando o Brasil... Até hoje, porque eu ainda tenho problemas, ele foi um consultor, um outro advogado da família, no interior também foi consultor, e um advogado do IDEC e o IDEC. Eles gostaram muito da ideia, inclusive querem vender na revista deles. Instituto de Defesa do Consumidor. Instituto de Defesa do Consumidor. E eles dizem que é um livro não só para devedor, mas também para consumidor. E você quer ir além. Tem uma campanha aqui, olha, grita devedor. O Brasil cobra isso de você. O que você quer com isso? Eu quero que o devedor não tenha vergonha de falar que é devedor, que ele coloque os problemas dele, porque isso vai ajudar o Brasil. Na hora que ele coloca o problema dele, o juro pode diminuir. O que o banco faz com um coitado de um devedor, como eu fui e ainda sou em alguma coisa, isso precisa ser revisto. E só o devedor pode fazer isso, porque todas as outras pessoas fingem que o devedor não existe. E o devedor hoje é uma parte imensa do nosso Brasil. Hoje e vai continuar sendo. Então ele tem o direito de ser bem tratado, ele tem o direito de ter liberdade para pagar as suas dívidas sem perder a autoestima. Isso é muito importante, não pode continuar fazendo com o devedor o que vem fazendo. Tá legal. Tá, Flávia, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Vou lembrar mais uma vez, olha,
O Devedor, da Flávia Dalgisa. O lançamento, se você se interessou, é no dia 16 de abril, às 6h30 da tarde, na Livraria Cultura, que fica ali no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. Eu imagino que muita gente saiba onde é que é. No Conjunto Nacional não tem como errar. Então tá aqui o Devedor. Obrigada, eu espero que eu sei que você já disse aí que ainda está meio enrolada, né? Eu espero que isso se resolva rapidamente e que você depois possa contar pra gente os frutos desse livro aqui, que ele ajude muita gente também que passou por situação difícil como você. Vocês, por favor, continuem com esse assunto que eu acho que quem é devedor merece. Obrigada, Flávia.